Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas para mais de 400 bilhões de anos e hoje nós vamos fazer um vídeo bem rápido, bem sucinto mesmo, para falar sobre a minha opinião sobre movimentações do mercado americano, mercado de criptomoedas, por que eu acredito que estamos em janela temporal de alta ainda e mesmo com a recente ameaça de queda, o mercado de fato não vai cair, não vai despencar. Eu acredito que essa semana ainda é uma semana bullish, que tem ainda a transição ali do mês, né? Fechou o mês de maio, de abril, aliás, vai começar o mês de maio. Pode começar um pouquinho mais turbulento, mas ao mesmo tempo a gente ainda está, pelo menos eu particularmente ainda estou seguro de que não teremos ainda novas quedas, tá? Então eu quero começar pelo mercado americano. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos seguem em alta. Depois do rompimento daquele megafone que eu tinha comentado com vocês, né? Ele ainda hoje trouxe mais intenção de alta, continuação de alta. Então o mercado de risco está pungente, o mercado de risco está extremamente positivo, extremamente otimista. Isso significa que a gente tem que sair comprando um monte de altcoin aleatória? Né? Não. Sair comprando Bitcoin moda louca, moda foda-se, não. Bitcoin já tinha que ter sido comprado lá nos 68 mil dólares, 1.800 dólares, que foram as compras que eu fiz. Tá? Agora, a gente tem que pensar de forma estratégica para acumular o que der antes de 2027, aproveitando desse período de quedas temporário, que justamente é o que muitas pessoas esquecem, né? Temporário. Porque a maior parte do tempo o mercado sobe. A maior parte do tempo o mercado se valoriza. Só que a maior parte das pessoas desiste no mercado no momento em que ele deveria estar dentro do mercado. Deveria estar comprando o mercado. Então a gente tem aqui o gráfico do Ethereum. A gente tem uma linha de tendência de baixa que vem lá de cima. Tá? Já está bem visível aqui. E no momento que romper essa linha de tendência de baixa, a gente pode começar a ter algum movimento mais agressivo de alta. Tá? Vai acontecer isso amanhã? Vai acontecer isso agora esse mês de maio? Não sabemos. Vamos aprofundar um pouco a tendência. Então essa é a tendência diária. Claramente tendência de baixa ainda, né? Ele voltou aqui, perdeu temporariamente o topo aqui de 2.400. É algo negativo, porém está acima da média 8 semanal. Se ele perder a média 8 semanal, é sim possível mais um despejo e o preço pode vir retestar o nível aí de aproximadamente 1.940 dólares, tá? Que é esse último fundo aqui. Então, às vezes o mercado vem, dá uma liquidada geral, né? Tira o excesso de apostadores de alta, faz uma queda e aí geralmente dessa queda nasce um outro fundo, né? Então, assim, a gente está de olho porque a gente está pendurado em cima da média 21, de 21 semanas, de média 8 semanal, perdão, a média branca. A média 21 semanas agiu como principal resistência aqui. Então ela agiu como uma região de resistência, tá? Então o preço vai trabalhar ainda lateralmente, na minha concepção, com chance ainda de alta. Por quê? Porque nós temos um gap aqui em cima e o preço pode vir buscar aqui em cima ainda nesse mês de maio, tá? Só que se ele perder essa mínima e manter a perda dessa mínima e ainda perder esta média, ou seja, perder o fundo aí de 2.224 dólares, ele pode, né, vir buscar liquidez abaixo, 1.900 dólares por unidade, dando aí um pouco mais de promoção ainda para o mercado, tá? Então a gente está num clímax aqui, Ethereum vem fazendo topos e fundos ascendentes desde o mês de fevereiro. Gostaria muito de ver ele vir romper para cima. Porém, a gente tem que ser cauteloso de que sim, ele pode vir trazer um pouco mais abaixo. Não estou pensando em comprar agora justamente por causa disso, porque eu não sei se vai gerar uma nova promoção ou não no Ethereum. Mas, olhando no semanal aqui, a gente tem aí um fundo, né? E a gente ainda está num canal de alta de longo prazo, ou seja, ainda está defendendo bem essa posição, bem essa região. Então não sabemos, muito em breve vamos saber, né? Provavelmente amanhã, na sexta-feira,
ou na semana que vem, qual vai ser a decisão de movimentação de curto prazo do mercado e vamos saber se realmente ele vai vir testar a última mínima novamente aqui, tá? O que seria extremamente ruim ele perder essa região. Bom para quem não tem pressa, quer comprar para focar para 2027, 2028, né? Pois estamos ainda numa direção de queda, de tendência de baixo, né? Mas seria péssimo para o próprio ativo, porque muitas pessoas já estão presas nesse ativo há muito tempo. Então a gente acredita que o mercado logo mais vai tomar uma decisão. Espero que ele suba um pouco, tá? BTC, mesma coisa. Então, Bitcoin também está na mesma situação. A gente está com o semanal aqui já com 3 dias. Essa pequena barra vermelha aqui está até numa situação mais bonitinha do que a do Ethereum, porque ele não está tão ameaçador como o Ethereum, né? Ele está mais lateral ainda, né? Então, ele tem topo duplo aqui, bem marcadinho. A gente tem apenas um fundo aqui e geralmente, né, o que a gente precisa é uma sustentação dessa tendência de alta que ele começou em fevereiro. Em fevereiro ele começou a subir, fez um pivô de alta. E agora a tendência vigente de curto prazo é essa daqui. Geralmente o mercado lateraliza antes de trazer uma nova alta, né? Ou lateraliza antes de trazer uma nova queda. No caso aqui que nós estamos vendo, qual que é o melhor ponto aqui de entrada, tá? Então, próxima sobrevenda, então quando a gente tem tendência de alta definida, a gente tá com a tendência de alta definida, nós podemos estar com lateralidade aqui, geralmente o fundo, ou seja, dentro de uma onda de alta, a gente quer tentar comprar o próximo fundo para tentar pegar o próximo movimento de alta. O fundo geralmente é marcado na porção inferior da sobrevenda do gráfico de 4 horas. Estamos em sobrevenda? Estamos. Estamos abaixo da zona 50, tá? Geralmente abaixo da zona 50 já gera possíveis compras, né? Então toda vez que ele está com uma tendência de alta confirmada, toda sobrevenda pode ser oportunidade de compra. Por quê? Porque a tendência de alta ela faz fundos para continuar subindo. Então, muito provável que ao longo dessa semana a gente veja algum tipo de movimentação entrando nessa sobrevenda, se aproximando da média 8 semanal. Média 8 semanal é a média branca, tá? É esta média que quando o preço perdeu aqui e rejeitou, então ele perdeu e rejeitou, fez a mudança da tendência principal do Bitcoin, ele parou de subir e começou a cair. Aí ele perdeu, né, os 105 mil dólares e aí começou uma saga de queda, né, onde teve uma recuperação parcial e tudo mais. Então essa média é extremamente importante que o preço se mantenha acima dela. Porque se ele voltar para baixo dessa média, a tendência de queda vai continuar. Ou seja, perder os 73.800 dólares. Então o preço do Bitcoin até pode testar os 73 mil. Ele está agora em 76, se eu não me engano. Tá? Ele está em 76. Ele até pode testar os 73 mil. Desde que ele não perca os 73 mil, o mercado ainda tende a lateralizar para testar região de 80 mil dólares, 86, 89, 92, né? Que é a região pela qual eu espero que a gente chegue agora no mês de maio, tá? Que a gente venha a subir até a região aí dos famigerados 90 mil e faça uma recuperação parcial de toda essa amplitude dessa queda. Enquanto isso, Nasdaq, né? Nasdaq está fazendo o papel dela. As empresas de tecnologia seguem subindo. Rompeu recentemente topo histórico anterior e vem fazendo novos topos. E justamente nessa região de novos topos é que a gente vai tendo uma expansão dos preços dos mercados de risco. Por isso que o Bitcoin ainda teria espaço para subir um pouco mais. Tá? Porque se o mercado americano está forte e o mercado de ações americano está forte, está otimista com o risco, a gente tem espaço para uma continuação de alta. Então é isso que eu quero enxergar, é isso que eu estou procurando ver de possibilidade do mercado, literalmente, né, continuar essa movimentação ainda em maio. Só que tem um detalhe muito importante. Maio, historicamente falando, é um mês que gera volatilidade.
gera volatilidade no sentido assim, lateralidade com retornos agressivos de algumas ações, né? Algumas realizações de lucros mais agressivas podem acontecer em maio, porque maio é o mês dos resultados das empresas. Então, é o resultado do trimestre das empresas. As empresas que tiveram lucro, tiveram prejuízo, elas vão mostrar os resultados delas. Então, ela é um mês que mostra os resultados trimestrais. E aí, muitos investidores grandes mudam de mão, fazem alterações de portfólio. Então, por isso pode dar uma chacoalhada. Por isso que maio é importante não estar 100% exposto em ativos de risco, ter caixa também, 50%, 40%, até mais, 60% de caixa, porque ela gera volatilidade de curto prazo. E se trouxer volatilidades mais agressivas para o mercado, pode gerar oportunidades, né, melhores do que nos preços atuais. Então, sempre em maio, toma muito cuidado, que é um dos meses mais perigosos de cada ano. É um dos meses que mais tem ali umas 2, 3 semanas de volatilidade intensa, né? Algumas ações vão subir muito forte, outras vão dar uma despencadinha, né? E aí a gente tem que ver como é que o Bitcoin e o Ethereum vão se comportar no meio desse turbilhão. Bom, se eu te ajudei de alguma forma, se você gostou desse vídeo, só se inscrever aqui no canal, se tornar membro, se inscrever ali, escolher uma das categorias. Categoria Ninja, você tem acesso à minha carteira pessoal que eu divido aqui com os membros do canal sobre as ações que eu estou comprando, quais ações eu comprei hoje, quais ações eu estou vendendo e assim por diante. Espero que tenham gostado, um grande abraço, que Deus ilumine a vida de todos vocês e tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal, tchau, tchau.